As pessoas de direita estão me vendo aqui nos Estados Unidos e elas não entendem que eu estou lutando pela liberdade de expressão. Elas acham que eu estou lutando pelo Bolsonaro, ou pelo time delas, ou o que quer que seja. Tanto elas não entendem que eu estou lutando pela liberdade de expressão, que elas me pedem para atacar as pessoas pelo que elas falam. Porque até agora o que eu fiz contra o Alexandre de Moraes foi criticá-lo. Agora eu estou tentando atacá-lo, estou tentando usar uma medida de guerra contra ele. Há vários tipos de guerra, inclusive a guerra econômica, como aliás diz o Ra's al Ghul no Batman Begins. Não é o Estado, não é Alexandre de Moraes, não é o STF, não é a Constituição que te dá o direito à liberdade de expressão. A arena na qual eu vou destruir a Globo não é a mesma arena na qual eles querem me destruir. Quando eu disputei com esses caras em condições de igualdade, eu os trucidei. Você quer destruir a Globo? Apoie o Paulo Figueiredo Show, porra. Paulo Figueiredo, você vai salvar o Brasil? De jeito nenhum, meu filho. Eu defendi os direitos do Lula, do Sérgio Cabral. Já chegou, eu mantive sigilo disso sob o tempo demais. Foram escritas novas reportagens. As novas reportagens têm coisas assustadoras. A censura agora, filhão, é geral e restrita. Não vai mais ser direcionada só aos pobres coitados da direita. Você veja que loucura. Você vê como o problema é civilizatório. O problema é civilizatório no Brasil. As pessoas de direita estão me vendo aqui nos Estados Unidos e elas não entendem que eu estou lutando pela liberdade de expressão. Elas acham que eu estou lutando pelo Bolsonaro, ou pelo time delas, ou o que quer que seja. Tanto elas não entendem que eu estou lutando pela liberdade de expressão, que elas me pedem para atacar as pessoas pelo que elas falam. E aí, de fato, atacar e não criticar. Porque até agora o que eu fiz contra o Alexandre de Moraes foi criticá-lo. Agora eu estou tentando atacá-lo, estou tentando usar uma medida de guerra contra ele. Há vários tipos de guerra, inclusive a guerra econômica, como aliás diz o Ra's al Ghul no Batman Begins. Eu sempre pergunto qual vilão vocês acham que eu sou, cada dia eu sou um. Né? O Ra's al Ghul, o Coringa, até o Bane. Mas a verdade é que eu estou aqui para brigar pela liberdade de expressão. E eu falo para vocês, Paulo, o Brasil tem jeito. Não, meu querido, eu não estou, o Brasil não vai virar uma Suíça. Eu vou continuar fazendo o Paulo Figueiredo Show, dando os meus cursos, com a expectativa de civilizar o povo. Civilizar, o Brasil precisa ser civilizado. O André Mendonça nem citou aqui a ideia de que o Estado não pode legislar sobre liberdade de expressão, porque é um direito inalienável dado pelo Criador a nós. Se você fez o meu curso O Fim da América, você sabe do que eu estou dizendo. Não é o Estado, não é o Alexandre de Moraes, não é o STF, não é a Constituição que te dá o direito à liberdade de expressão. As pessoas falam, não, a Constituição do Brasil me dá o direito à liberdade de expressão. Não, não. A Constituição do Brasil garante a sua liberdade de expressão. Por que ela garante? Ora, porque o direito foi dado por Deus. Ela só está protegendo que o Estado invada esse direito inalienável. E o Brasil, no meio dos seus processos, eu diria até que se descivilizou. Ora, o próprio imperador Dom Pedro II dizia que a imprensa se combate com imprensa. A arena na qual eu vou destruir a Globo não é a mesma arena na qual eles querem me destruir. Enquanto eles apoiam a asfixia financeira que eu sofro, as ações ilegais contra mim, o cancelamento do meu passaporte, meu julgamento sem ampla defesa e contraditório, enquanto eles apoiam isso, eu apoio que a arena na qual eu irei destruí-los é aqui, no Paulo Figueiredo Show, fazendo jornalismo e te convencendo de que eles não merecem a sua audiência ou a sua confiança, e eu mereço. Ora, quando eu disputei com esses caras em condições de igualdade, eu os trucidei. Os trucidei. Se me liberarem as redes sociais, eu já os trucido. Não precisa me botar num canal de televisão mais. Mas se o Paulo Figueiredo Show estivesse hoje na Jovem Pan, ele era líder de audiência no Brasil inteiro. Como fui nos Pingos nos I, como fui no Morning Show. Onde quer que eu fui líder. Por quê? E a Globo se desesperou. Ora, no Pingos nos Is, nós chegamos em 2022 a ter o dobro da soma da audiência da Globo News com todos os concorrentes. O segundo lugar estava num mundo distante.
E é assim que se destrói. Você quer destruir a Globo? Você quer destruir a Globo? Apoie o Paulo Figueiredo Show, porra. Apoie, me dê condições de contratar mais gente, ter mais estrutura. Não é, eu quero que feche a Globo, eu quero que prenda a Dani Lima. Não, apoie o Paulo Figueiredo, apoie o que você gosta. www.paulofigueiredoshow.com/apoie. Entra lá, apoie o Paulo Figueiredo Show. Custa $5 por mês com você usar o cupom da descrição. $5 por mês. Ou se você tiver numa posição melhor, financeiramente, contribua com 50. Eu já estou destruindo a Globo. Olha o nosso programa. Exportou 70 mil pessoas ao vivo. Nossos cortes, milhões de pessoas. Milhões. É muito mais do que a Globo, que a Globo News, pelo menos, que a Rede Globo ainda não, mas do que a Globo News. E será muito mais com o tempo. Agora, eu preciso ter internet. Se eu não tiver internet, se você não tiver internet, e por isso eu já vou falar para você baixar um VPN, se você não tiver internet, você não consegue. Agora, eu não estou disposto a pagar $5 por mês para pagar o Paulo Figueiredo Show, para apoiar o Paulo Figueiredo Show. Digo aqui, 30 e poucas mil pessoas nos assistindo. Quantas pessoas nos apoiando? Olha lá, no programa de hoje vai terminar 10. O que significa isso? Que tem outras 30 mil pessoas que estão olhando e estão falando assim, tamo junto, Paulão, mas vamos ficar aqui que eu vou assistir o seu programinha de graça. Fora Globo! Destrua a Globo! Sanções! Eu falo, entendi. Então, o problema é civilizacional. Civilizacional. As pessoas não entendem o que é responsabilidade individual e as pessoas não entendem o que é direito inalienável. Aí se surpreendem que o país é uma bosta. Então, Paulo Figueiredo, você vai salvar o Brasil? De jeito nenhum, meu filho. De jeito nenhum. No máximo, eu vou continuar a fazer o trabalho, em parte, no que eu puder, com as minhas limitações que o Olavo de Carvalho fia, para tentar civilizar a nação. Civilizar, trazer para vocês o básico, que aqui nos Estados Unidos todo mundo sabe, até um coitado de um redneck. Você vai perguntar para um americano médio se é normal censurar jornalista, se ele acha que tem que censurar o jornalista da esquerda, 80% vão dizer que não. Qualquer redneck vai dizer que não. Por quê? Porque é civilizado. Pode até parecer, por certo tempo, que você é capaz de relativizar a liberdade de expressão de certos indivíduos, como... eu sempre digo, começa lá no Oswaldo Scroque, aí desce, né? Mas aí se fala, Oswaldo Scroque é um escroque mesmo, só faz um trabalho de merda. Eu não. Eu falei, mas o Oswaldo Scroque é um escroque, mas eu não tolero que ele tenha os direitos vilipendiados. Aí o cara começa com Oswaldo Scroque, como era o nome daquela outra maluquinha, da ativista, que negócio dos fogos na frente do STF. Daqui a pouco vocês lembram aí no chat. A maluquinha depois ficou meio de esquerda, esqueci o nome dela, foi uma das primeiras perseguidas. Eu falei, porra, maluquinha, mas tem que defender os direitos da moça. Olha, eu defendi os direitos do Lula. Eu defendi os direitos do Lula, do Sérgio Cabral. Aí os que eu digo, os caras começam pelo Oswaldo Scroque, falam Oswaldo Scroque. Não, ninguém se importa com o Oswaldo Scroque. Aí vão no Alan dos Santos, e falam, mas o Alan dos Santos é maluco. O Alan dos Santos é maluco mesmo. É o maluco que mais acerta do Brasil. É maluco. Todo mundo sabe, o Alan sabe que ele é maluco. Aí, mas então pode, porque o Alan dos Santos fala palavrão. Aí depois do Alan dos Santos veio o Paulo Figueiredo. Pô, mas esse tá na mídia mainstream, né? O Alan dos Santos tinha o canal dele, agora o Paulo Figueiredo tá na Jovem Pan. Mas ele não é jornalista, é pseudo-jornalista. Não, mas e o Rodrigo Constantino, que escreveu no Globo, na Veja, na Gazeta do Povo, na Jovem Pan? Não, eu tenho não sei quantos livros publicados. Não, também é pseudo-jornalista, pode censurar. Pô, e o Guilherme Fiuza, que é um intelectual, pode censurar? Não, e o Lacombe, ex-Globo,
Pode censurar também. E o monarca, coitado, é só um idiota, fumar maconha o dia inteiro, faz. Não, censura também. E a Ludmilla, que é juíza, censura! E no final das contas, termina com a situação que a gente tem com as reportagens da Vaza Toga escritas, e o Estadão recusou a publicar, a Veja se recusou a publicar, o Metrópole se recusou a publicar. Calma, antes a Folha regou, depois, com as novas reportagens. Eu estou dizendo aqui para vocês no ar, estou dizendo essa porra aqui no ar, pode botar os cortes aí no Twitter. Já chegou, eu mantive sigilo disso sob o tempo demais. A Vaza Toga foram escritas novas reportagens com base nos dados, nos gigabytes lá que o Glenn tinha acesso. Foram escritas novas reportagens. As novas reportagens têm coisas assustadoras sobre perseguições políticas, como que foram presos as pessoas do 6 de janeiro, coisas envolvendo o caso dos empresários. Foi escrito, estou dizendo aqui no ar, pode separar o corte. Foi preparada a reportagem, foi entregue ao Estadão. O Estadão se interessou, chegou em reunião no jurídico, o jurídico deu pau. O Estadão teve cagaço de publicar essa reportagem. Esse mesmo Estadão que hoje está dizendo que a ditadura é uma mentirinha. Teu cu que é uma mentirinha. Tá? E é por isso que vocês ficam putinhos que eu falo palavrão. Teu cu, Estadão, não vale merda nenhuma. Bando de jornalistas frouxos que estão acovardados pela imprensa. Folha de São Paulo, bando de jornalistas frouxos acovardados pela imprensa. Tomaram a chamada do ministro do STF, que falou que até eles estavam cometendo fake news, botaram o rabo dentro. Foi apresentado para Veja. Veja, botou o rabo dentro. Quem mais? Foi apresentado para o Metrópolis. Metrópolis, botou o rabo dentro. Poder 360, foi apresentado Poder 360. Também botaram o galho dentro. E eu espero que saia aqui fora. Falei, porra, publica aqui fora. Foda-se. O importante é que as pessoas saibam. Mas o meu ponto nessa história é que começa lá com o Oswaldo Eustáquio, senhor Pedro Doria. Começa lá com o Oswaldo Eustáquio, vai até o Paulo Figueiredo, mas termina assim. Termina com os veículos de imprensa tradicionais acovardados, com medo de publicar reportagens contra um juiz, um pseudo-juiz, dizendo melhor, e mais do que isso, com a internet sob o risco de censura, com um comediante sem poder publicar piada. Liberdade de expressão é o único direito que não pode ser modulado. Ele pode ser punido quando houver cometimento de crime com o instrumento, mas ele não pode ser modulado. Por que ele não pode ser modulado e os outros direitos podem? Por um motivo muito simples, a gente não consegue decidir quem modula. Porque na hora que você dá o poder ao Estado para fazer essa modulação, o Estado se torna tirânico. Ah, meu Deus, Paulo, como é que você sabe isso? Porque eu já aprendi essa história 477 vezes no longo das todas as civilizações que passaram por isso. E uma vez que o Leviatã tenha devorado inocente o suficiente, ele eventualmente se volta contra aqueles que o criaram. Ou contra os que nada fizeram. Vide as Big Tech. E é isso que o Marco Civil está fazendo. A censura agora, filhão, é geral e restrita. Não vai mais ser direcionada só aos pobres coitados da direita. Eu volto a dizer, ore, bote o joelho no chão. Não vocês das redações dos jornais satanistas, macumbeiros, sei lá o que vocês sejam. Não, vocês, povo de Deus. Povo de Deus. Bote o joelho no chão e ore para que a tese do Toffoli e do Fux seja rejeitada e que seja aceita a tese do André Mendonça. Ou pelo menos para que peçam visto e suspendam isso enquanto a gente avança os trabalhos aqui nos Estados Unidos. E a outra coisa que você pode fazer, eu vou chamar você aqui na responsabilidade individual. Já falei, não pergunte o que os outros podem fazer por você. Pergunte o que você pode fazer pelos outros e pelo seu país. A frase lá do Kennedy, né? O que você pode fazer nesse momento? Eu já estou falando há 2 anos e meio, quase 3 anos. Baixem uma VPN.